Fala galera do segundo ano E, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Eu não sei como que o áudio vai sair, mas talvez saia estranho porque tá chovendo agora aqui, tá? Bom, galera, hoje nós vamos estudar igualdade de matrizes. Prestem bastante atenção e vamos lá. Ahn, Aqui eu desenhei duas matrizes quaisquer. Essa matriz, primeira matriz eu estou chamando de A. A segunda matriz eu estou chamando de B. Essas matrizes são do tipo 3 por 2. O que que isso significa? Elas têm três linhas e duas colunas. 3 por 2. As duas são assim. Essa daqui também, três linhas e duas colunas. Muito bem. Observe que esse elemento aqui ocupa a posição linha um, coluna um. Esse elemento aqui ocupa a posição linha linha um, coluna um. Como eles ocupam a mesma posição em suas matrizes, eles serão chamados de elementos correspondentes. Beleza? Então, dois elementos correspondentes serão aqueles que ocupam a mesma posição na matriz. Então, esse aqui, o A12, ele ocupa a linha 1 e a coluna 2. O B12 ocupam a linha 1 e a coluna 2. Então, eles são elementos correspondentes. A mesma coisa vale para esse. Ok. Partindo dessa ideia, bom, o que tem que acontecer para duas matrizes serem consideradas iguais? Primeira coisa que tem que acontecer é elas serem do mesmo tipo. Por exemplo, essa matriz A é do tipo 3 por 2. Ela possui três linhas e duas colunas. Para que a B seja igual a ela, é necessário que ela também seja do mesmo tipo. E aqui no caso ela é. Ela também tem três linhas e duas colunas. Só que, além disso, tem que ter mais uma coisa. Os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, esse A1 tem que ser igual ao B1. Então, se aqui tivesse um 3, aqui deveria ter um 3 também. O A12 tem que ser igual ao B12. Então, se aqui, por exemplo, tivesse um 4, aqui deveria ter um 4 também. E assim por diante. Tudo bem? Então, são essas duas condições necessárias para que duas matrizes sejam iguais. Elas têm que ser do mesmo tipo, ter a mesma quantidade de linhas e colunas, e os seus elementos correspondentes têm que ser iguais. Os elementos que ocupam a mesma posição têm que ser iguais. Aí eu escrevi a definição aqui, mas a definição está dizendo a mesma coisa que eu falei aqui agora. Duas matrizes A e B são iguais se e somente se têm o mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais. Aí aqui abaixo é a forma matemática de dizer isso. Você tem que ter duas matrizes de mesmo tipo e os seus elementos, para que essas matrizes sejam iguais, os seus elementos correspondentes têm que ser iguais. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Essa matriz aqui, essas duas matrizes, são iguais? Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar é se elas são do mesmo tipo. Essa matriz aqui, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2, 2 por 2, ordem 2. Quando a matriz é quadrada, galera, você não precisa escrever 2 por 2, basta colocar só o 2, que significa que é de ordem 2. Essa matriz aqui, ela também tem duas linhas e duas colunas. Então, ela também é de ordem 2. Beleza. Então, o primeiro critério aqui ela passou no primeiro critério. Agora vamos ver o segundo caso, que é os elementos correspondentes têm que ser iguais.
Então, 3 é igual a 6 dividido por 2? Sim, 6 dividido por 2 é 3. 1 é igual a 2 menos 1? Sim, 2 menos 1 é 1. 5 é igual a 5 vezes 1? Sim, 5 vezes 1 é 5. 6 é igual a 4 mais 2? Sim, 4 mais 2 é 6. Então, essa matriz aqui, realmente, elas são iguais. Essas duas matrizes. Vamos para o segundo exemplo. Essas matrizes aqui são do mesmo tipo? São. Essa daqui tem 3 linhas e 2 colunas. Essa daqui tem 3 linhas e 2 colunas. Então, primeiro critério aprovado. Agora vamos ver se os elementos correspondentes são iguais. 3 vezes 4 é igual a 12? É. 4 vezes 8 dividido por 4 é igual a 2? Sim. 1 menos 1 é igual a 0? Sim. 3 mais 1 é igual a 4? Sim. 5 mais 2 é igual a 7? Sim. 2 menos 3 é igual a menos 1? Sim. Então, como os elementos correspondentes são iguais e elas são do mesmo tipo, essas duas matrizes são iguais. Agora vamos para o caso 3. Essa matriz aqui possui 2 linhas e 3 colunas. Essa outra matriz possui 3 linhas e 2 colunas. Então, essa matriz daqui da esquerda, ela é do tipo 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Essa daqui é do tipo 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Como elas não são do mesmo tipo, elas não são iguais. Estão se sentindo bem com relação a isso? Eu creio que sim, né? Agora vamos resolver alguns exemplos que exigem um pouco mais de raciocínio e cálculo para você resolver. Bom, esse exercício aqui está assumindo que elas são iguais. Você não vai ter que verificar se elas são iguais. Essas duas matrizes aqui, na afirmação do enunciado, elas são iguais. Aí, sabendo que essas duas matrizes são iguais, o exercício quer que você encontre o valor do A, o valor do B, o valor do C e o valor do D, dessas letras aqui. Beleza? Então, olha só como que funciona. Se elas são iguais, então os elementos correspondentes também serão iguais. Então, quer dizer que esse elemento aqui tem que ser igual a esse. Então, vou colocar aqui, ó, A mais B tem que ser igual a 9. Esse elemento aqui tem que ser igual a esse. Então, B mais C tem que ser igual a menos 1. Esse elemento aqui tem que ser igual a esse. Então, 2B tem que ser igual a 6. E esse elemento tem que ser igual a esse. Então, 2A menos 3D tem que ser igual a 18. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar encontrar a letra que está mais simples para encontrar dentre essas 4 equações que estão aqui, ó. Quando eu encontrar essa primeira letra, eu vou utilizar ela para encontrar as outras que está faltando. Mas aqui eu vou ter que encontrar primeiro a que está mais fácil. Dessas aqui, dessas 4 equações, qual letra está mais fácil e em qual equação? Deixa eu diminuir o zoom aqui porque está muito. E aí, dessas 4, qual que vocês acham? Vai ser essa opção aqui, ó. Por quê? Na verdade, se você for usar as outras, nem vai ter como. Se você for usar elas isoladamente. Porque ainda que eu isole uma dessas letras nessas equações aqui, ó, vai ficar faltando a outra para você encontrar. Já aqui não, se a gente isolar essa letra,
não vai ter uma outra letra para a gente encontrar na mesma equação. Então fica mais simples. Então primeiro eu vou encontrar o b nessa equação. Então vamos lá. Para isolar esse b, eu tenho que tirar esse 2 daqui e passar para cá. Como o 2 está multiplicando b, eu tenho que passar o 2 dividindo. Então vai ficar b é igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então b é igual a 3. Beleza. Agora, eu já sei que o b é 3. Sabendo que o b é 3, eu já posso utilizar ele para encontrar o valor do a nessa equação aqui, ó. Então, no lugar desse b, eu vou colocar 3. Então, vai ficar a mais 3 igual a 9. Para isolar o a, eu vou passar esse 3 para cá com sinal trocado. Então, vai ficar 9. O 3 vem para cá com sinal trocado. 9 menos 3, 6. Então, o a é 6. Beleza. Eu posso usar o b para encontrar o c nessa equação aqui também. Lembre-se que o b é 3, né? Então, aqui no lugar desse b, eu vou colocar 3. Vai ficar assim. Para isolar o c, eu vou passar esse 3 para cá com sinal trocado. Vai ficar c é igual a 1. Esse 3 está positivo, vem para cá negativo. 1 menos 3, menos 2. Beleza, então ó, eu já sei que o a é 6, sei que o b é 3 e sei que o c é menos 2. Falta encontrar o d. Vamos encontrar o d aqui, ó. O a, eu sei que ele é 6. Então, no lugar desse a, eu vou colocar 6. Então, vai ficar 2 vezes o a, que é 6, menos 3 vezes o d, igual a 18. 2 vezes 6, 12. Repete os demais. Nosso objetivo é isolar o d, né? Eu vou passar esse 12 para cá com sinal trocado. Vai ficar menos 3d igual a 18 menos 12. Menos 3d é igual a 18 menos 12, 6. Agora eu vou passar o menos 3 dividindo, porque ele está multiplicando o d. Então, d é igual a 6 dividido por menos 3. Aí o 6 é positivo, o 3 é negativo. Mais com menos, menos. 6 dividido por 3, 2. Então o d é igual a menos 2. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Vamos fazer a 4 agora, ela é um pouquinho mais difícil. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Bom, galera, vamos fazer esse próximo exemplo aqui. Ele fala o seguinte: vamos determinar x e y para que sejam iguais essas duas matrizes. Então ele quer saber qual é o valor que tem que estar aqui no lugar do x e no lugar do y para que essas duas matrizes sejam iguais. Bom, para que elas sejam iguais, a gente sabe que isso daqui tem que ser igual a isso e isso daqui tem que ser igual a isso aqui. Então vamos lá. 3x mais 2y tem que ser igual a 7. E 3x menos 3y tem que ser igual a menos 3. Muito bem. Aí aqui, galera, é o seguinte, ó, observe que a gente tem duas equações do primeiro grau e nas duas a gente tem duas incógnitas, que é o x e o y. Se a gente for responder cada uma delas isoladamente, por exemplo, se eu for tentar resolver essa daqui isoladamente, eu não vou conseguir
encontrar o valor dessas duas letras. O que eu vou fazer? Eu vou resolver as duas em conjunto, que é aquele famoso sistema de equações do primeiro grau que vocês com certeza já estudaram em algum momento. Então, como como essas equações estão relacionadas porque elas fazem parte da mesma matriz, a gente pode montar um sistema de equações com elas. Então, olha só como que vai ficar. Eu vou colocar uma embaixo da outra. Vou colocar essa chave aqui indicando que é um sistema de equações do primeiro grau e vou resolver elas. Para resolver, a gente tem que eliminar uma dessas letras, ou o x ou o y. Para eliminar essas letras, para eliminar uma dessas letras, né, ela tem que ter o mesmo número acompanhando ela, em cima e embaixo. Então, por exemplo, nessa daqui, não é interessante a gente tentar eliminar o y, porque o número que acompanha ele aqui é diferente. Mas já aqui no x, ele está perfeito para a gente eliminar ele, porque é o mesmo número acompanhando ele aqui, ó. Aí você pode pensar, professor, e se um dia cair um sistema que tanto o número que acompanha o x quanto o que acompanha o y não são iguais? Isso pode acontecer. Quando isso acontecer, você vai ter que fazer uma multiplicação em uma das duas equações para fazer com que fique o mesmo número acompanhando a letra. Não vai ter como eu explicar isso agora, porque senão a gente vai fugir do nosso conteúdo aqui e a aula vai demorar demais. Mas se um dia eu passar uma questão desse jeito, eu vou fazer um comentário com vocês sobre isso. Bom, mas aqui, galera, como a gente tem o mesmo número acompanhando o x, basta que a gente faça uma soma ou uma subtração que a gente vai eliminar ele. Qual dessas operações vai ser útil para a gente eliminar o x? Uma soma ou uma subtração? Se eu for fazer uma soma, vai ficar 3x mais 3x, que vai dar 6x. Ou seja, o x não vai ser eliminado. Então, a gente vai ter que fazer uma subtração. Então, vai ficar 3x menos 3x dá zero. Então, cancela. Não precisa escrever o zero aqui. Só que aí eu vou ter que fazer essa operação com os outros termos também. Então, vai ficar 2y. Esse menos com esse menos dá mais 3y. 2y mais 3y, 5y. Então aqui vai ficar um 5y. Aí vamos fazer agora do outro lado a igualdade. 7, esse menos com esse menos dá mais 3. 7 mais 3, 10. Então aqui vai ter um 10. Agora, para a gente encontrar o y, é só isolar ele. Então, aqui está o 10. Vou passar o 5 dividindo, porque o 5 está multiplicando o y. 10 dividido por 5 dá 2. Então, o y é 2. Agora, para a gente encontrar o x, é só eu pegar esse valor do y e substituir em uma dessas duas equações. Eu posso substituir em qualquer uma que eu achar melhor. Eu vou substituir na primeira porque eu acho mais fácil. Eu vou chamar ela de primeira, essa daqui de segunda, e vou substituir na primeira. Então, vou escrever aqui, ó, vou substituir, ficou parecendo um N. Vou substituir na primeira. Aonde tiver um y aqui nessa equação, eu vou substituir pelo valor dele, que é 2. Então vai ficar 3x mais 2y, só que o y é 2, igual a 7. Agora é só resolver. 2 vezes 2, 4.
passo o 4 para cá com sinal trocado, para o x ir ficando cada vez mais isolado. Sete menos 4, 3. Passa o 3 dividindo, porque o 3 está multiplicando o x. Para passar ele para o outro lado, a gente passa dividindo. E vai ficar 3 dividido por 3, que é 1. Então, o y é 2, o x é 1. O que isso significa? Para que essas matrizes sejam iguais, o x tem que ser 1 e o y tem que ser 2. Por exemplo, nessa matriz aqui, ó, se aqui tiver 1 e aqui tiver um 2, vai ficar 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. Bom, nesse outro caso aqui vai ficar 1, né? Porque o x é 1, aqui é 2. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 menos 6, menos 3. Beleza? Bom, galera, vamos fazer mais. Eu vou apagar aqui. Deixa eu acho melhor abrir outro quadro, porque senão vai demorar demais para apagar isso aqui. Bom, vamos fazer mais uma. Ou mais duas. Bom, tem um exemplo que fala assim, ó. Vou até digitar ele aqui para vocês. Determine M e N para que se tenha o seguinte. Bom, o exemplo é esse aqui, galera. Determine M e N para que se tenha M mais N, para que se tenha essa matriz, né, igual a I2. Bom, quem não assistiu a última videoaula, ou às vezes até quem assistiu, pode estar meio perdido agora, né? Como assim essa matriz ser igual a I2? Aí você tem que se lembrar o que significa esse I2. Esse I significa matriz identidade. Matriz identidade. O 2 significa que ela é de ordem 2. Então vai ser uma matriz identidade de ordem 2. Então vamos lá. O que é uma matriz identidade de ordem 2? Vamos começar pela ordem 2. Ordem 2 significa que ela tem duas linhas e duas colunas. Isso é ser ordem 2. E o que significa ela ser identidade? Identidade é porque os elementos da diagonal principal é 1 e os outros são 0. Isso é ser identidade. Então, matriz identidade é quando os elementos da diagonal principal é constituído pelo número 1 e todos os demais é constituído pelo número 0. Beleza? Então, a gente pode escrever assim, ó. Essa matriz aqui tem que ser igual a isso aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que I2. Beleza? Bom, agora é só fazer aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, esse termo tem que ser igual a esse. Então, M mais N tem que ser igual a 1. Esse tem que ser igual a esse. M tem que ser igual a 0. E isso aqui já tá, não precisa nem fazer, né? E N tem que ser igual a 1. Bom, a resposta aqui já está praticamente dada, né? O M é 0 e o N é 1. Então, para que essa matriz seja igual a essa, o M tem que ser igual a 0 e o N tem que ser igual a 1. Beleza? Olha só, se eu substituir aqui por 0,
vai ficar 0 mais n igual a 1. 0 mais n é o próprio n. Então, n é igual a 1, conforme está aqui. Se eu substituir esse n por 1, vai ficar m mais 1. E o m é 0, né? Vou colocar aqui 0. 0 mais 1 igual a 1. 0 mais 1 é 1, que é igual a 1. Beleza? Então é isso. Tranquilidade, galera? Vamos fazer mais uma, então. Deixa eu copiar aqui. Determine A, B e C para que se tenha o seguinte. A mais B menos 1. A menos 3C e 2B. E aqui seja 0. Aqui B. E aqui 0. E essa matriz tem que ser igual a isso aqui, ó. Bom, de novo, quem não assistiu a última videoaula, ou às vezes até quem assistiu, pode ficar confuso nessa questão aqui. Ele quer saber o valor da letra A, B e C para que essa matriz seja igual a isso aqui. Aí eu pergunto para você, o que é isso aqui, ó? Bom, observe que essa matriz se chama zero. E ela não se chama zero por acaso. Quando aparece esse zero aqui no nome da matriz, é porque ela é uma matriz nula. Matriz nula. O que é uma matriz nula? É uma matriz que tem todos os seus elementos zero. Todos os seus elementos são zero. E mais, além de ser uma matriz nula, ela vai ser uma matriz do tipo 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Igual essa daqui, ó. 3 linhas e 2 colunas. Então a gente pode dizer o seguinte, essa matriz aqui, deixa eu escrever ela de novo. Tem que ser igual a uma matriz nula 3 por 2. Então todos os elementos são zero. E ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Então essa matriz aqui é exatamente igual a isso aqui, ó. Bom, agora vamos igualar os termos correspondentes. Então, isso daqui tem que ser igual a isso. Isso daqui tem que ser igual a isso. E isso daqui tem que ser igual a isso. Os outros não precisa igualar porque é tudo zero, né? Zero é igual a zero. Bom, de novo, galera. Se a gente tivesse só essas duas, a gente teria que montar um sistema de equações para a gente resolver. Mas aqui, como a gente já tem uma letra sozinha, a gente já começa isolando ela, que aí a gente encontra ela e utiliza ela para encontrar as outras coisas. Então tá, para isolar esse B, eu vou passar o 2 dividindo. Vai ficar 0 dividido por 2, que é 0. Então, B é 0. Agora que eu sei o B, eu posso utilizar ele aqui para encontrar o A. Então, como o B é 0, eu vou colocar um 0 no lugar do B. Então, A mais 0 é o próprio A. Fica A menos 1 igual a 0. Para isolar o A, eu passo esse número para cá com sinal trocado. Então, o 1 vem para cá positivo. Então, A é igual a 1.
Agora que eu sei o A, eu posso utilizar ele para encontrar o C nessa equação aqui. Então, aonde tiver um A, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 menos 3C igual a 0. Posso passar esse 1 para cá com o sinal trocado. Posso passar o 3 dividindo, o menos 3 dividindo. Quando a gente passa dividindo, a gente não troca o sinal. Esse menos com esse menos dá mais. Fica 1 sobre 3. Então, o A é 1, o B é 0 e o C é 1 sobre 3. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima.